Meus amigos, desde que Jesus ele veio aqui na terra instituir a igreja, a antiga serpente, o qual nós denominamos Satanás, ele vem através dos séculos trabalhando arduamente para transtornar o evangelho, para corromper a igreja. E esses séculos que se passaram foram uma luta muito grande. E agora que nós estamos aqui na consumação dos séculos, como diz a palavra, no final dos dias, porque os sinais estão evidentes aí, está se acentuando muito o ataque da antiga serpente de Satanás. E o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para os coríntios, a igreja lá de Coríntio, já dizendo naquela época, e essa carta ela é tão atual quanto foi naquela época e é atual hoje. Eu quero fazer a leitura e depois eu vou entrar aqui na explanação da meditação, para você ver que hoje nós estamos sofrendo muito ataque do inimigo das nossas almas, do inimigo que quer desviar a nossa caminhada para aquele lugar que ele nos prometeu. A nossa leitura vai estar em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis? Está vendo, ouvinte? Hoje, que nós temos de novidade aqui, no meio cibernético, no meio da internet, o que nós temos de outro evangelho camuflado como verdadeiro, não está escrito. E esses homens, eles chegam aqui na internet com a Bíblia, com a palavra. E eles chegam sutilmente, distorcendo a palavra de Deus. Ele chega negando o próprio Jesus. O apóstolo, ele teve esse problema lá na igreja de Corinto. Ele falou que ele temia que a antiga serpente estava por detrás de todo esse evangelho que está por aí. E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Gálatas, para você ver que as escrituras, ela é contemporânea, ela não fica ultrapassada. Olha aqui, que diz o livro de Gálatas, capítulo 1. Ele escreveu lá para os Gálatas. E hoje esse texto está servindo para nós, onde você estiver. E hoje essa carta aqui de Paulo, ela está sendo ouvida por você através de nós. É como se Deus, através dos punhos de Paulo, que escreveu esta carta, fizesse voz para te alertar. Diz assim: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, que tem de gente mudando por aí, ouvinte. E eles arrumam várias desculpas. E aí continuando, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje eles vêm aqui na internet, eles transtornam o evangelho, eles bagunçam com a tua cabeça. Eles fazem uma confusão tão grande e eles querem arrancar você, tirar você do aprisco, igual eu já disse.
Aí você fica à mercê do inimigo, do lobo que vem. O aprisco é a igreja, que somos a comunhão de todos nós. Cada um de nós formamos a igreja. Então eles querem separar. A antiga serpente, o lobo, ele quer tirar você do aprisco para lhe dar o bote. Igual eu tenho visto pessoas sendo corrompidas de mente, pregando outro evangelho, negando as escrituras, negando o inferno, negando o juízo de Deus. Mas aí continuando. Mas ainda que nós mesmos, quer dizer, os apóstolos, ou mesmo o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quer dizer, seja amaldiçoado. Assim, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ouvinte, esses dias eu estava vendo uma resposta do meu vídeo e eu fiquei estarrecido com um vídeo de um canal aí. E esse vídeo, essa pessoa, ele saiu do sistema, né, conforme diz ele, mas ele também saiu dos retos caminhos de Deus. Por que ele saiu? Porque ele começou a ter um entendimento, um outro espírito, igual eu li lá em Coríntios, está atendendo outro espírito. Ele não consegue mais entender as escrituras. Ele nega a existência do inferno. Ele já falou que o Apocalipse já passou. Se você ver, eu vi esse vídeo mais de 1 hora e pouco. Ele nega, falou que o Apocalipse já era, sendo que o Apocalipse ainda vai acontecer. O juízo de Deus sobre a humanidade vai vir ainda. Ele nega tudo isso. Ele fala que isso já aconteceu, então ele está negando. E essas pessoas vêm aqui e transtornam o evangelho. Se você não estiver firme, você é enganado. Estão anunciando um outro Jesus, que não é o Jesus que está aqui. Eu li para você. Então eles vêm e combatem a palavra. Então o apóstolo Paulo, ele falou que ele tinha medo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, também seja alguma sorte corrompido os vossos sentidos. E isso é a parte da simplicidade que há em Cristo. Então está falando aqui, o apóstolo já estava dizendo aqui, e em Gálatas mesma coisa. E eu estou vendo esses homens corromper muitas pessoas, milhares de pessoas, e estão se afastando da simplicidade do evangelho. O evangelho é salvação de alma, é para nos livrar da ira futura, e eles negam isso. Eles vêm com texto. Se você não tiver firmado na palavra, você acaba se confundindo. E esse canal que escreveu no meu uma resposta dizendo para mim, ele nega no final lá do vídeo dele. Eu não estou falando que ele é uma pessoa desonesta, não, mas ele saiu do sistema e saiu da verdade. Se ele continuasse aqui com a palavra de Deus, até aí tudo bem. Ele saiu do sistema religioso, daquela práticas religiosas, mas ele abandonou e ficou à mercê da antiga serpente que corrompeu o sentido dele. E a serpente, ouvinte, ele vem aqui distorcendo a palavra. Ele vem para te enganar. Então você tome muito cuidado. Eu já falei, quando eu vejo essas pessoas vindo aqui com um novo evangelho, com um novo Jesus, eu fico muito esperto com eles. Porque eles negam. Olha, eu já falei qual é a deles. Eles negam o inferno. Eles negam o pecado. Eles negam o juízo vindouro de Deus. Essas são as características desses homens. Eles vêm bonitinho aqui, mas você não vê eles falar de pecado. Que se o homem pecar, vai para o inferno. Ele não vê falar do juízo de Deus que está pairando sobre a humanidade. Eles não vêm alertar os homens sobre esses perigos. Eu fiz a leitura aqui, ouvinte. E isso não é de agora.
Satanás é muito astuto. Ele vem trabalhando contra a igreja. Quando eu falo igreja, as pessoas acham que é prédio. Não é prédio. A igreja é cada um de nós. Nós formamos o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. E Ele pegou um vídeo meu, aí pegou uma palavrinha, tenta desviar você. Então você tome muito cuidado, que esses homens eles vêm com uma aparência de piedade. Mas depois eles conseguem se mostrar quem eles são. Ora, de onde apareceram esses homens? E aqueles homens que trouxeram o evangelho para nós aqui, os apóstolos, os profetas. Nós estamos dando, as pessoas estão dando mais credibilidade para qualquer documento que aparece aqui na internet do que para as escrituras. E eles vêm achando um monte de defeito aqui. Eu já fiz um vídeo, ouvinte. Você tome muito cuidado. O Apocalipse é um livro que vai se cumprir ainda. Já está tendo um movimento para se cumprir o Apocalipse. E ele disse lá no vídeo dele, está lá, até gravei, deixei gravado, que o Apocalipse já era como Sodoma e Gomorra. Do pecado ele fala que se nós confessarmos nosso pecado também já não... Ora, ouvinte, nós temos que confessar o nosso pecado, mas a nossa salvação é diária. Todo dia eu tenho que ir ganhando a minha salvação. Todo dia eu vou me purificando. A palavra de Deus fala que se o justo morrer na sua iniquidade, de todas as suas coisas boas que ele tem feito, ele não vai ser lembrado. E se o ímpio se converter, de toda a sua impiedade também não será lembrado. Ora, ouvinte, é uma caminhada, é uma constante a vida espiritual. Eu tenho que acordar de manhã e saber que eu tenho uma cruz para levar, saber que eu tenho uma missão para me cumprir, saber que eu vou ter que ter uma luta espiritual. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então eu gostaria que nesse vídeo curto você pensasse nesses textos, que você não abandona a simplicidade do Evangelho, que tem pessoas inventando aqui na internet e transtornam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não falam mais de pecado, não falam do juízo vindouro, não falam mais nada disso, eles negam. Eles vêm com a palavra quando é conveniente para eles, mas quando não é, eles negam. Então você toma muito cuidado com esses homens. E eles estão cheios de seguidores, estão desviando milhares de pessoas, milhões de pessoas com a doutrina deles. E eles vêm aqui e falam bonito. Se você não conhecer profundamente a palavra, e também através do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala, olha, cuidado, fica meio desconfiado. Alguma coisa vai fazer você perceber que ele não é o verdadeiro, ele é falso. Eu espero que você reflita no que foi dito. Pense nisso.